Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Online. Na aula de hoje, o professor universitário e especialista em finanças, Marcos Lima, que também é membro aqui da nossa igreja, irá falar a respeito desse assunto, a saúde financeira na família, à luz do plano de Deus e também à luz das Escrituras Sagradas. Eu desejo a você que você tenha uma boa aula e vamos juntos aprender a respeito desse assunto tão importante para todos nós. Bom dia, queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, esse momento tão importante de estudo da Palavra do Senhor. E hoje estudaremos a saúde financeira das famílias de acordo com os planos de Deus. Uma pesquisa realizada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio, Serviços, Bens e Turismo, números alarmantes sobre o endividamento das famílias brasileiras. Em julho chegou a 67,4%. Então, as finanças são um assunto extremamente importante para o nosso dia a dia. Os objetivos da nossa aula hoje foram divididos em duas partes, e é claro que a gente não pode falar numa escola bíblica dominical sobre finanças sem falar dos princípios bíblicos para isto. E também teremos alguns momentos onde haverão algumas dicas práticas. Vejamos. Primeiro, falar que o dinheiro é um assunto espiritual. A versão da Bíblia Almeida revisada são 31.105 versículos. E no meio desses 31.105 versículos, em 2.350 versículos, direta ou indiretamente, a Bíblia trata sobre dinheiro. Então, é uma questão espiritual, porque se está na Bíblia tantas vezes assim, é porque é extremamente importante nós tratarmos e entendermos disso. Em Mateus 6, 24, a palavra nos diz que não se pode servir a dois senhores. Então, Deus sabe muito bem que é fácil trocar o senhorio dele por coisas como o dinheiro. E Deus tem planos para nós a respeito do dinheiro. Vamos ver, então, o que Ele tem para nos dizer, o que a palavra nos diz. Primeira coisa importante no relacionamento com Deus, obediência. Vejamos a palavra. Lucas 6,46. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Seguindo. Lá em Deuteronômio 5,29. Quem dera, eu deixei grifadas algumas palavras-chave. Temer, obedecer a todos os mandamentos, para sempre. É isso que Ele tem para nós, queridos, porque as finanças têm que trazer liberdade para nós, né? E Ele nos fez e quer a nossa exclusividade. Ele nos convoca para si e nos desafia para sermos diferentes de qualquer outro povo na face da terra. E em João 14, 21, também, a palavra diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Continuando. Em Mateus 22, 29, então Jesus diz: nós erramos porque desconhecemos a palavra e o poder de Deus para as nossas vidas. Então, todos os assuntos, inclusive o dinheiro, nós temos orientação na palavra e devemos buscar isto na palavra. Segundo ponto, a renúncia. O pastor Evandro, até no nosso primeiro encontro da escola dominical, esse semestre, ele nos falou sobre o planejamento da IPI Central e ele deixou bem claro, novamente, a missão da IPI. E a missão, ela está escrita, inclusive, lá na entrada, lá embaixo, ela diz
que a nossa missão é levar pessoas a serem discípulas para a transformação da sociedade. E, na verdade, o primeiro discípulo a ser transformado somos nós. E o segundo campo missionário que nós temos é a nossa família. Então, quando nós somos transformados como realmente discípulos, isso é visto através do nosso comportamento, e isso tem que ser frequente, e as pessoas dizem, aquela pessoa é diferente. Então, é isso. Então, a renúncia, ela é um fator importante para nós cristãos, porque vejamos o que diz a palavra. Lucas 14:33. A palavra diz que a gente deve renunciar a tudo, porque senão nós não podemos ser discípulos. Então, como é que eu posso fazer discípulo se eu não renunciar a tudo? E se eu não for o discípulo? Então, dentro da nossa casa, eu, pai, eu sou o exemplo, tanto para minha esposa, quanto para os meus filhos, porque eles estarão vendo o meu comportamento como cristão, como um discípulo que renuncia. Então, aqui na questão da renúncia, é um fato de trocar os pronomes pessoais. Então, aquilo que eu digo que é meu, o meu dinheiro, a minha casa, o meu carro e assim por diante, eu mudo tudo para teu. Vejam essa declaração de Davi, lá em 1 Crônicas 29:11. Ele declarando, teus, ó Senhor, tudo é teu. O Senhor governa tudo, o Senhor comanda tudo, né? A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas. Domínio é poderio, e é um atributo de Deus. E reparem que no final, o versículo diz que nas mãos do Senhor estão a força e o poder. E Deus, segundo a vontade dele, Ele nos dá força, Ele não nos dá poder, porque o poder é um atributo somente de Deus, e o homem costuma, muitas vezes, confundir dinheiro com poder, poder com dinheiro, e isso corrompe. Continuando, depois de vermos então a questão da obediência, da renúncia, vejamos agora então o senhorio. Vamos nos ater com atenção ao que a palavra nos diz sobre isso. Salmos 24:1. O Senhor declarando, tudo que tem na terra é dele, né? O Senhor é o dono da terra e tudo, inclusive nós, o mundo e os que nele vivem, né? Somos nós. Ou seja, o senhorio, porque Senhor significa dono, significa aquele que domina. Em Ageu 2:8, tanto a prata quanto o ouro são meus. O Senhor declarando isso. Depois de entendermos então obediência, renúncia e que o senhorio é dele, vamos entender agora que nós somos, e Deus nos criou para sermos mordomos. E o que é o mordomo? É aquele que cuida, que administra de bens que não são de sua propriedade. Vejamos, lá no Gênesis, quando Deus criou então o homem e a mulher, Adão e Eva, Ele os colocou lá no jardim para cuidar e cultivar. Cuidar significa administrar, cultivar significa trabalhar. Então, repare que isso ocorreu antes da queda. Então, o trabalho, a administração é uma bênção que Deus coloca nas nossas mãos para nos ajudar e que nós também sejamos ajudantes dele. Porque o que Deus está fazendo aqui, Ele está delegando, certo? A delegação é algo que alguém passa para o outro, esperando que o outro faça, certo? Então, Deus nos delegou o cuidar e cultivar de bens que chegarem até as nossas mãos. Em 1 Coríntios 4, 1, 2,
Nós somos mordomos. Que tipo de mordomos? E aqui a palavra nos chama de encarregados. Então, repare que nós somos encarregados e que a palavra diz que requer que esses encarregados, que somos nós, sejamos fiéis. Então, ele delegou e ele espera a fidelidade da nossa parte. Porque, além da fidelidade, tem que haver o relacionamento de confiança. Então, aqui Deus, a palavra chama de riquezas desse mundo ímpio, do mundo que não considera a Deus. Então, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas se você não cuidar das riquezas desse mundo, que um dia vão se acabar? Segundo a palavra, vai tudo se queimar junto com a terra. Então, só para reforçar aqui essa questão, né, tentar inculcar, né, como diz até sobre o ensino da Bíblia, inculcar, um dos conceitos de inculcar é imprimir na mente, imprimir algo na alma da pessoa. Quando você fala repetidamente, quando você fala, como está escrito lá em Deuteronômio 6, para ensinar. Então, inculcar, colocar na nossa mente que nós devemos obedecer, nós temos que renunciar àquilo que não é nosso, reconhecer que o senhorio é dele, é de Deus, e que nós somos mordomos, que vamos, então, administrar o que ele coloca nas nossas mãos. Seguindo, então, agora vamos partir um pouco para as dicas práticas. Vou intercalar com algumas passagens bíblicas para ilustrar melhor. Muito bem. Lucas 14, 28, 29. Eu deixei bem grifada aqui essas duas palavras, assentar e calcular. Administrar é uma coisa que dá trabalho, leva tempo, mas é o diferencial. Então, é necessário, e quando falamos de finanças, claro, vai exigir cálculos. Então, vai exigir que você se assente com quem? Com a família, porque nós estamos tratando aqui de recursos da família. Quando nós casamos e nos tornamos lá uma só carne, esse uma só carne é com tudo. O dinheiro está no meio, a família do cônjuge está no meio, a falta do dinheiro também, está tudo no meio. Devemos considerar isso. Então, na hora de administrar, administramos tudo num só bolso, num só cofre, vamos dizer assim, né? Então, administrar dá trabalho, você requer tempo, sentar, conversar, porque o relacionamento da família, ele é importante também na área do dinheiro. Então, chamar os filhos, na medida em que eles vão entendendo, você vai chamando e colocando eles no meio para eles também entenderem o que a família está pensando em relação ao dinheiro, se está passando alguma dificuldade, coisas desse tipo. Então, exige cálculo e não se pode dizer aqui, como exige cálculo, não é uma coisa de achismo, de dizer assim, estamos gastando muito. Mas no quê? Quanto? Então, é necessário a gente entender um pouco de administração para nos ajudar. Você não precisa ser lá um expert em administração, mas algumas práticas e alguns passos, diante, então, dos pilares da administração, você tem que tentar colocar no dia a dia da sua administração, da sua casa e das suas finanças. Vejamos, então, os 4 pilares. Primeiro pilar é o planejamento. Planejar é pensar o futuro. E a gente espera estar no futuro, se Deus assim o permitir, melhor que estamos agora. Então, para isso, nós fazemos essa ação do planejamento antes de qualquer coisa. No versículo que nós vimos, diz que
Se você quer construir qualquer coisa, primeiro você se assenta e calcula para você ver se tem ou não recurso para terminar. Bom, então, no planejamento, é comum, então, você estabelecer objetivos. E aqui eu quero deixar bem claro a diferença entre objetivo e metas. O objetivo, ele é genérico, ele é algo comum. Por exemplo, a família quer viajar nas férias. Isso é um planejamento, exige o planejamento, e ela tem esse objetivo, viajar nas férias no verão. E aí, então, a família vai precisar estabelecer metas para isso. Então, o objetivo é genérico, viajar nas férias, e as metas, elas precisam de números. Como, por exemplo, em 6 meses, nós vamos guardar X reais todo mês. Estão entendendo? Precisa de número. A meta precisa ser mensurável. Eu tenho que dizer em quanto tempo eu quero alcançar e o quanto eu quero alcançar. O meu objetivo é viajar, mas eu preciso de ações. Outras ações, como, por exemplo, diminuir gastos desnecessários, identificar gastos desnecessários, diminuí-los, e assim eu conseguir poupar mais, para poder, então, viajar com mais tranquilidade, né? No planejamento também é importante colocar no papel. Coloca no papel, nem que seja escrito. Então, tenha objetivos e coloque-os no papel. E o planejamento vai dar um direcionamento melhor, um sentido, no alcance, então, dos seus objetivos. Esse é o primeiro pilar. Vejamos o segundo pilar. Organização. Primeira coisa, Deus é muito organizado. E Ele requer de nós que também sejamos organizados. Imagina se um dia, como aconteceu lá com Ezequias, que ele ficou doente, e aí Deus disse para Isaías, vai lá e fala algumas coisas para ele. Isaías foi lá e falou para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. É claro que um dia nós vamos morrer, mas a ordem que devemos colocar na nossa casa é sempre. Então, quando você morrer, a sua casa está em ordem, os seus filhos vão poder, não vou chamar de desfrutar, mas vão ter muito menos dor de cabeça quando você falecer. Porque muitas pessoas não colocam em ordem a sua casa, ou têm dívidas, ou têm até bens demais, que dá muito trabalho, inclusive, infelizmente, as brigas. Certo? Um exemplo prático de organização é que quando a família, alguém da família for às compras lá do mercado, antes de ir ao mercado, você faz uma lista. O simples fato de fazer uma lista já é uma ação de planejamento, que eu faço antes de ir. E aí, lá no mercado, eu me limito àquela lista. Agora, antes disso, na verdade, é bom que você tenha a área de estocagem lá dos seus, na sua despensa, né? Seus produtos alimentícios, produtos de higiene e limpeza, o que for, tem que estar organizado, porque estando organizado, eu visualmente vejo o que precisa comprar. Certo? Então é importante isso. Isso é organização. Continuando, mais um pilar. Direção. Primeiro que o comando maior é de Deus, mas o comando da casa é dos pais. O marido, então, como um comandante maior e a esposa como uma comandante auxiliar, mas os dois juntos comandam a casa. E os filhos têm que entender isso. O direcionamento, o comando, primeiro é de Deus e depois é dos pais. E o último pilar é o pilar do controle. Esse pilar, na administração, ele diz o seguinte, que você só administra aquilo que você conhece. Se você não conhecer nada sobre as suas finanças, como é que você ganha, quanto você ganha, e principalmente como é que você paga, né? Porque os pagamentos são muito mais variados do que as fontes de recebimento, você não está administrando, porque a administração exige métrica. Ou seja, voltamos na questão
exige números, eu preciso dos números para dizer assim, eu estou indo bem, segundo o que eu planejei, estou indo bem, eu estou indo mal, segundo o que eu planejei. Então, só administro aquilo que eu controlo, é básico. Continuando, entender um pouco da dinâmica das finanças. A dinâmica das finanças começa no ganhar. Primeiro nós ganhamos trabalhando, claro. Depois, se você tiver dinheiro investido, você ganha sem trabalhar, mas foi fruto do seu trabalho. E trabalhamos para quem? Trabalhamos para o Senhor, conforme está escrito lá em Colossenses 3, 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, ganhamos, e o problema aqui, o segundo passo aqui na dinâmica do dinheiro é o gastar. O problema está em que muitas pessoas estão gastando antes de ganhar. Porque hoje, o mundo inteiro, existe muito mais crédito do que dinheiro. As pessoas têm um limite de crédito muito maior do que a renda. E isso é um perigo muito grande. Porque se não souber usar esse crédito, e até os bancos falam de uso consciente do crédito e tudo mais, nas suas propagandas, né? Então é necessário estarmos atentos a isso, porque devemos usar um crédito, um cartão de crédito com sabedoria, porque ele é uma ótima ferramenta. Tem pessoa gastando no cartão de crédito para fins de acumular milhagens de viagem. E agora? Nem sabemos quando é que vamos viajar, só quando Deus permitir. E só depois, veja bem, dentro dessa dinâmica, é que poupamos. Então, primeiro ganhamos, trabalhando para Deus, gastamos esse dinheiro ganho honestamente, e depois é que poupamos. Porque também, infelizmente, tem pessoas que poupam. Na verdade, o poupar, para ele, é a primeira ação, antes de tudo. Então, aí entra questões de avareza, e se não tiver muito cuidado com isso, a avareza, claro, e aí é pecado, não é? A Bíblia trata sobre a avareza, o poupar, dentro do poupar, e também eu preciso falar que tem a questão da provisão, existe poupança, com o objetivo, então, de você ter lá uma complementação da sua renda na aposentadoria. E existe provisão, que é guardar uma parte para momentos difíceis, como esse agora. Se, de repente, a família ficou sem renda, porque ficou desempregada, ela tem uma provisão para passar esse período. Então, isso é sabedoria, a Bíblia ensina sobre isso, né? O pastor Rodrigo, na aula da semana passada, ele nos falou sobre gerações, e ele falou lá sobre formas de se impactar as próximas gerações. Uma das formas é com o uso do dinheiro, das finanças. Então, lá em Provérbios 13, 22, diz que um homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Olha que bênção. Certo? Então não pode subverter esta ordem, porque, olha, vamos imaginar que ali naquele retângulo estão as nossas rendas, certo? As rendas estão ali. Repare que eu deixei em primeiro lugar, no primeiro quadrante, dízimos e ofertas, porque é a primeira coisa que devemos fazer quando recebemos as nossas receitas. Separar dízimos e ofertas. Lá, quando Abel e Caim trouxeram a oferta para o Senhor, Abel trouxe da mais fina, das primícias, da gordura dos animais mais gordos. E o Caim trouxe lá uma oferta simples qualquer. Porque a questão na oferta, no dízimo, é claro que é o coração, dá com alegria, como nos exorta a Bíblia a fazer, mas Deus se alegrou daquele que tirou das primícias. Então, tiramos
primeiro dízimos, ofertas, doações. Então, no mínimo 10%. Depois que eu tirei dízimos e ofertas, eu vou atender as necessidades da família. A Bíblia diz que devemos tratar primeiro os de casa. Tratamos os de casa. E ali está escrito necessidade, não está escrito necessidades e desejos. Porque necessidade é assim: eu preciso comprar uma calça. Que desejo? Eu preciso comprar uma calça da marca X, celular da marca Y. Então, atender necessidades, certo? É importante isso. E por fim, só depois então de separar os dízimos e ofertas, entregá-los na casa do Senhor, atender minhas necessidades, é que eu vou poupar. Então, não fazemos isso primeiro. Então, a poupança e a provisão fazemos por último, o que sobrar, tá certo? Eu tenho que tentar viver, vamos pensar assim, 10% no mínimo, ofertas e dízimos, 80% no máximo, necessidades, e 10% para poupança e provisões. Continuando. Muito bem. Dentro da organização e do controle das finanças, nós precisamos conhecer os números. Então, é necessário que tenhamos uma ferramenta, alguma coisa que possa nos ajudar. De alguma forma, eu preciso controlar esse dinheiro. Pode ser no papel, mais apropriado fazendo uma planilha. Por que não? Aí você pode envolver mais ainda os seus filhos, porque aqueles que já estão mais do que expert em mexer com tecnologias desse tipo, eles vão saber tranquilamente como fazer uma planilha. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos bem simples de como você pode fazer, tanto com a planilha ou como anotando. Então, aqui eu trouxe, dentro dessa primeira tela, os recebimentos da família. Então, reparem que está tudo junto. O salário do marido, o salário da esposa, aí os recebimentos de aplicação financeira, de repente você tem uma renda de aluguel, esses outros aí, se você tiver cartão de alimentação, você recebe um cartão de alimentação, o marido. E a esposa também recebe um outro cartão de alimentação, vocês colocam aí também, porque são receitas da família. Gravem o valor aí, 4.650, as entradas da família, dessa família aí, no mês de agosto. Agora aqui um outro quadro, saídas. Poucas saídas, porque aqui é pequeno, eu teria que ter aqui uns 10 slides, de repente, para mostrar todas as saídas que uma família pode ter. Então, você elenca e coloca o número dessas contas em cada uma delas. Então, as saídas aqui, 4.735. Na tela anterior, as entradas 4.650. Ou seja, essa família já está com o que nós chamamos de desencaixe. Ela está gastando mais do que ela ganha. Então, é muito importante cuidar desses números e conhecê-los profundamente, para poder dizer assim, vamos diminuir aqui, porque isso aqui está alto. E procurar envolver toda a família nisso. Reparem que no meio dessas contas aí não tem uma conta chamada cartão de crédito. Nem pode existir, porque o cartão de crédito é um meio de pagamento que eu utilizo para comprar no supermercado, para colocar combustível no carro e assim por diante. Então, conforme você utilizar o cartão de crédito, você tem que classificar numa conta que diz respeito ao seu gasto, para você conhecer como é que você está gastando o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito sem o controle, ele é uma arma perigosa. O supermercado, por exemplo, tem muita gente que fala assim, não leve os filhos ao supermercado. Eu acho importante levar, sabe? Mas antes de você ir, você explica para eles, quando eles forem menores, claro, você diz assim, olha, nós vamos ao mercado, só que vocês não podem pedir nada. Está proibido pedir qualquer coisa. Porque assim também nós ensinamos eles a se frustrarem. Porque as crianças precisam aprender a se frustrar.
né? Coloque os filhos para participar na medida que eles vão entendendo, fazer pequenas tarefas em casa para ajudar por exemplo, não ter a necessidade de uma empregada doméstica para apagar a luz do quarto, coisas desse tipo, porque você dá responsabilidade e isso gera comprometimento. Extremamente importante envolvermos toda a família. Agora, de repente, se o filho, você está percebendo que ele está fazendo tudo conforme você determinou, ele está economizando o que você propôs para ele, e ele se propôs a ajudar, arrumar o quarto dele, coisas do tipo. E aí, então, você, antes de ir para as compras, você fala para ele assim, olha, vou te dar direito a escolher um item nas compras. E assim você vai trabalhando. De novo, Deuteronômio 6, vai ensinando conforme as práticas da família. Os filhos têm que entender qual é a situação da família financeiramente, né? Para poderem, então, serem pessoas responsáveis e verem como é que se cuida de uma casa. E nós pais, somos importantes nesse aprendizado. Continuando, então. Eu preparei uma planilha, ela está formatada com todas as fórmulas. Então, nesse site aqui, nesse endereço, no site da igreja, nesse endereço, nesse link, você vai poder baixar essa planilha, e lá no corpo da planilha tem um link para um vídeo. Eu fiz um vídeo ensinando a preencher os dados da planilha. É uma planilha simples. Ela, então, é de uso para a família. Uma pessoa física também pode usar, claro. Uma única pessoa, né? Um solteiro, por exemplo, na verdade. E o vídeo vai ter toda a explicação necessária para você usar. Ela é feita para um ano inteiro. Você usa, aí apaga e faz para um outro ano. E assim vai. Vamos seguir. O princípio, então, básico das finanças é gastar menos do que se ganha, né? Aquele exemplo das tabelas aqui, então eu mostrei que a família tinha um gasto maior do que as suas receitas. Então, se isso ocorrer todo mês, a família entra no endividamento e isso tende a aumentar se não for bem controlado, certo? Porque começa a utilizar os limites do cartão de crédito, começa a utilizar limites do cheque especial e por aí afora. Então, só que também tem que cuidar muito da questão da avareza, certo? Porque a avareza é abominada pela Bíblia, pela palavra, certo? Anotem aí para vocês lerem depois. Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Vamos lá. Então, eu tenho que gastar menos do que eu ganho? Sim. E aí, o que eu vou fazer? Praticar o contentamento. É isso que eu vou ter que fazer, praticar o contentamento. Quando dizemos que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e a gente diz que recebeu uma nova vida, mas eu pergunto, qual estilo de vida? Mudamos também o estilo de vida? Porque Jesus nos ensina a simplicidade. Então, o nosso estilo de vida, apesar de termos recursos, não é um estilo de vida de um avarento, é um estilo de vida de simplicidade. Tem uma neurocientista, inclusive ela é cristã, a doutora Rosana Alves, ela fala sobre a relação do nosso cérebro com o fato de gastar. O nosso cérebro ama gastar. O nosso cérebro ama comer, dormir, beber, descansar, e o nosso cérebro ama gastar. Então é preciso muito cuidado. E aí a prática do contentamento, ela é essencial. O pastor Marcelo também, numa pregação que ele fez aí recentemente, ele disse que esse cenário todo que vivemos, ele nos demonstrou que é possível viver com bem menos. E segundo, quer ver um dado interessante?
Segundo a Associação Brasileira das Empresas que fazem a coleta do lixo, o brasileiro, ele produz diariamente, cada brasileiro, diariamente, 1 quilo de lixo por dia. Não é preciso tomar muito cuidado com o materialismo, com o consumismo, porque são coisas que vão entrando, inclusive, na vida do cristão. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre a questão do contentamento. Então, deixei bem grifado aqui, né? Estejamos satisfeitos se temos o que comer e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se. Porque Deus disse aí, ó, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus, né? Que nos oferece muito mais daquilo que pensamos. Bom, vejamos agora um pouquinho sobre dívidas, segundo a Bíblia, né? A Bíblia, ela, em momento nenhum, diz que dever é pecado, certo? Tem algumas questões muito importantes que tem, inclusive no meio cristão, pessoas, famílias devendo, tendo dinheiro. Tem muito dinheiro e ainda devem. Olha que coisa complicada. Então a Bíblia, na verdade, ela desencoraja a fazermos dívidas, né? Então, em Provérbios 22, 7. Então, olha a palavra aqui, domina e escravo. Então, existe coisa melhor do que você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que então que você não tem dívidas. A dívida, ela presume o futuro. Faça uma dívida, faz um financiamento de um carro em 60 meses. Carro não é investimento, queridos. Eu estou presumindo que eu vou ter trabalho. Se Deus permitir, eu vou ter trabalho, né? No Antigo Testamento, a dívida era tida como uma maldição. Leiam lá depois em Deuteronômio 28, 1 e 2. Então, a Bíblia condena você fazer dívida, ela alerta para que você não faça dívidas, para você, então, ter a liberdade, certo? Deus não tem nada a ver com as dívidas que fazemos com o dinheiro, o recurso que Ele coloca nas nossas mãos. Mas Ele vai cobrar o uso que fizermos dele, certo? Em Romanos 13:8, essa passagem é muito conhecida, né? Não devam nada a não ser o amor. É isso que devemos fazer. Tentar não dever nada para ninguém, a não ser o amor com que Deus, com que Jesus nos amou, né? Muito bem. Mais um pouquinho sobre números. Vamos entender um pouquinho sobre os juros compostos. Números atuais, tá? Cartão de crédito, juro anual, 303% ao ano. Cheque especial, 152% ao ano. Remuneração da poupança, 1,58% ao ano. Então, a simulação é a seguinte, ó. Você fez um gasto de R$100 no cartão de crédito e deixou esse gasto lá, entrou numa ciranda de endividamento, e esses R$100 ficaram lá sem pagar durante 5 anos. A esses juros aí, os R$100 em 5 anos se transformam em R$106 mil. Se for no cartão de crédito, R$100 em 5 anos, sem pagar, transformam-se em R$10 mil. Ao passo que se você pegar R$100 e colocá-los na poupança, a essa taxa de juros, em 5 anos, você terá menos de R$113. É o poder dos juros compostos. Tome cuidado.
Vejamos aqui algumas ações para sairmos das dívidas, né? Vamos lá. Primeira ação: orar, mas agir. Então, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, para te ajudar a você sair dessa cilada, desse endividamento em que você está, se porventura você estiver. Segundo passo: procure aconselhamento. Com quem? Com pessoas que temam a Deus, de preferência. Você pode até pedir aconselhamentos técnicos daqueles que não consideram a Deus, mas é melhor pedir aconselhamento daqueles que consideram a Deus, né? Terceiro passo: manter sempre a vida organizada, ter controle, ter organização de tudo, principalmente dos gastos, como a gente viu aqui. Depois, pagar as dívidas mais caras. Hoje é possível até você fazer, transpor a sua dívida de um lugar para o outro, né? Então, você está devendo um determinado banco X que está te cobrando juros altíssimos e você passa essa dívida para um outro banco onde os juros são menores. E aí, como você está fazendo as suas ações de controle e organização, você encaixa o valor da amortização da dívida no meio dos seus pagamentos, das suas saídas. Ou você pega um dinheiro emprestado num outro banco que cobra juros menores e paga onde está devendo mais, né? O cartão de crédito, por exemplo. Não usem a prática de pagar somente o mínimo do cartão, né? Porque tem gente vivendo esperando virar o cartão. Tá? A vida assim, quando será que vira o meu cartão? Não pode, queridos. Isso é armadilha. Armadilha para consumismo, materialismo e tudo mais, né? Pague as dívidas menores. Sabe aquela lá da padaria, da farmácia, dívidas menores. E às vezes a pessoa fica inadimplente por falta de organização, esquecer de pagar. Isso não pode. Pagar todo mundo em dia, tudo certinho, manter a vida organizada, é importante. Considere vender itens que você não usa. Tem lá vários livros que eu não uso, tem sites para você se cadastrar e tentar vender os seus livros, certo? Porque o primordial é fazer esforço para pagar a dívida e ficar livre, dormir tranquilo, cabeça no travesseiro, dormir lá 8 horas de noite de sono, tranquilo, reparador. E por fim, considerar também novas fontes de renda, porque nunca se falou tanto de empreendedorismo, existem vários sites ensinando várias coisas sobre negócios. Sim, sempre a possibilidade de você considerar isso daí como uma fonte de renda, ensinar os seus filhos a terem essa questão do empreendedorismo já nas suas veias, né? Atitudes empreendedoras, que eles possam ser transformados por isso também, né? Muito bem, já indo lá para o final, concluindo então, no fim das contas, né? O livro Discípulo Radical, John Stott, ele pontua que a vida na Terra é uma breve peregrinação entre 2 momentos de nudez. É isso, queridos. A contabilidade de Deus, ela é diferente da nossa, não é? Porque Deus nos fez para termos liberdade, inclusive na área financeira, usarmos os recursos como bênção, mas o ser humano insiste em se endividar, né? Porque a dívida do pecado ela foi paga com alto preço. E aí o ser humano se endividando e sem controle, essa dívida ela se multiplica e ele se torna escravo. E Deus quer a nossa liberdade, tá certo? E não quer escravidão da nossa parte. Mas Deus nos ama. Ele enviou a Jesus e Jesus pegou a palavra dívida e tirou o acento.
Jesus pegou a palavra dívida e tirou o acento. Ou seja, é isso. Divida o que você tem, dizimando, ofertando, doando. Ou seja, não é o que você tem, mas aquilo que Deus quer que nós façamos, né? E assim, Jesus nos chama, né? Ele nos chama. Porque lá no Apocalipse 22, 17, ele diz assim: vem, e quem tiver sede, beba de graça da água da vida. Que maravilha! Amados irmãos, a forma com que lidamos com o dinheiro impacta o nosso relacionamento com Deus. O pastor Evandro, na pregação do domingo passado, falou sobre isso, que Deus, o nosso Deus, é um Deus de relacionamento. Ele nos quer saudáveis em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na área financeira. E Ele nos fez com a liberdade, para termos liberdade, inclusive nas finanças. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus abençoe. E aí, gostou da aula de hoje? Esta aula sobre finanças é muito importante para todos nós. Deus deseja que você seja próspero nessa terra, mas para sermos prósperos, precisamos usar com sabedoria, administrar bem os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Assim, nós queremos agradecer ao professor Marcos Lima pela aula de hoje. E já quero avisar você que na próxima aula nós continuaremos falando sobre família, mas agora para os homens e também para toda a família. Nós vamos ter o tema Fake Man, homem falso. Você é um homem falso ou você é um homem verdadeiro, íntegro diante de Deus? É isso que o nosso irmão Carlos Camacho irá nos ensinar e nos ministrar através da palavra de Deus. Deus deseja que você e eu sejamos homens, mulheres, pessoas, servos dele que o adore através da sua vida. Bom, nós nos vemos na próxima aula, desejosos de conhecer e seguir conhecendo mais e mais Deus, como Oséias 6, versículo 3 nos ensina. E como eu disse e tenho dito sempre no final das aulas, porque conhecer nunca é demais. Deus o abençoe e um grande abraço.